Por que é importante ser uma moça ou um moço virgem? Comercialmente falando, as pessoas que nasceram no tempo dos discos, né? Tínhamos que comprar disco virgem para colocar músicas nele, né? Um disco virgem é um disco que não foi o quê? Não foi usado sobre circunstância nenhuma. É ou não é? Então, um disco virgem. Então, quando falamos sobre virgem, é aquilo que mantém a sua forma original. Biblicamente falando, quando falamos sobre virgindade, estamos a falar sobre pureza sexual. Uma pessoa que se manteve pura sexualmente e não foi usada por várias pessoas ou em vários relacionamentos sexualmente. Agora, qual é o valor da virgindade? A Bíblia diz que o solteiro cuidem como há de agradar ao Senhor. O casado, como há de agradar a esposa como há de agradar o esposo. Qual é o valor da virgindade? O primeiro benefício da virgindade beneficia mesmo o virgem ou a virgem. Por quê? Uma pessoa virgem não tem muitos remorsos a respeito de pessoas que vieram, usaram e foram embora. E há uma coisa muito interessante quando se fala de intimidade sexual. A Bíblia fala, Paulo dizendo, quem entra no pecado de imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, sexo fora do casamento é mais do que sexo. É união de espírito, é união de corpo, é união de alma. Porque a minha alma, na intimidade sexual, quando a Bíblia diz os dois serão uma só carne, não está falando de andar de mãos dadas, está falando de intimidade sexual. É no ato sexual que o homem e a mulher se tornam um. Agora, quando você perde a virgindade, você tem que saber que você se torna um ou uma com a pessoa que você tem intimidade sexual. E amado, por isso Paulo diz, o que mente, o que faz, comete qualquer outro pecado, comete fora do corpo. Mas o que se prostitui, peca contra o seu próprio corpo. Por isso, normalmente o pecado de prostituição, fornicação, adultério, ele nos derruba espiritualmente, que muitas vezes temos dificuldade de se levantar de novo. Homens de Deus que caíram no pecado sexual, até hoje estão a lutar para se levantar. Porque não é só união de órgãos genitais, é união de espírito. E se aquela pessoa está presa em algum demônio, você acaba preso. Se aquela pessoa tem um tipo de maldição, você também recebe. Por isso, irmão, não é correto, não é espiritual você dormir com uma prostituta. Elas carregam demônios, maldições de todos os homens que dormiram com ela. Porque no espermatozoide do homem tem o DNA dele. E o homem que deixa o espermatozoide dele dentro de você, deixou o DNA dele. E aí se explica por que você nunca esqueceu a primeira vez, a primeira pessoa que você teve com ela intimidade sexual. Você está casada, está casado, até hoje, a tua primeira intimidade sexual, você nunca esqueceu. Está lá implícito. Hoje não, você não lembra com tanta força assim, mas está lá ainda.